Investidores. E aí, pessoal, eu sou o Lucas e bem-vindo à nossa série de aquecimento Semanas Dividendos para toda a Vida. Vai acontecer agora, daqui a pouco, na semana entre os dias 23 e 30 de janeiro. Vai ser um evento 100% online, totalmente gratuito, e lá eu vou ensinar pequenos investidores a conseguirem chegar nos R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Mesmo que esteja começando agora do absoluto zero. Para se inscrever nessa semana, basta você clicar no link aqui da bio do Instagram, ou se você estiver vendo no YouTube, você vai encontrar na descrição, beleza? Hoje eu quero falar sobre as 5 atitudes que você deve ter se você quer de fato investir e receber esses R$ 1.000 de dividendos todos os meses. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Porque quando eu comecei a investir, eu definitivamente não sabia o que era essa história de renda passiva. Eu nem imaginava o que era esse negócio, o que ela poderia fazer e impactar a minha vida. Não sei se você já conhecia esse termo, se é um termo de longa data, ou se é um termo que você acabou conhecendo agora recentemente. Definitivamente na escola a gente não aprende isso. E na nossa casa eu vou te dizer que muito pouco também. Afinal de contas, educação financeira não é algo que está presente no nosso dia a dia para a maioria das pessoas, tá bom? Se você ficar imaginando, então, que a maioria da galera não tem ideia do que é esse termo renda passiva significa, e se você aqui já sabe o que é esse termo, você sem dúvida já é uma pessoa fora da curva. A gente já pode dizer que você está muito acima da média, o que é ótimo. Mas você precisa entender que existem algumas atitudes extremamente essenciais para você conseguir ter sucesso nos investimentos e chegar na sua renda passiva mensal. Renda passiva, só para colocar todo mundo aqui no mesmo ponto de conhecimento, é a grana que você recebe sem depender do seu trabalho. Ou seja, sem depender das suas horas trabalhadas em troca por isso. Pô, a grande maioria de nós aqui, né, trocamos durante o nosso mês as horas da nossa vida e uma experiência, né, um conhecimento que a gente tem no nosso trabalho para poder receber o salário no final do mês, ou para poder, se for um profissional autônomo, para poder prestar o serviço que a gente faz. Então, no final das contas, a gente está trocando a mesma coisa, conhecimento e horas em troca de um salário, tá bom? Agora, se você imaginar que a renda passiva ela começa a entrar nesse jogo aqui, nesse círculo, para conseguir te ajudar a te libertar, ou pelo menos depender menos dessa renda ativa desse trabalho, aí você começa a entender quão poderoso é esse negócio. Porque imagina você poder decidir o que você vai fazer amanhã. Bom, amanhã, quinta-feira, em vez de você acordar e ir para o trabalho e entrar às 7, 8 horas da manhã, ou dependendo do horário, pode até ser mais cedo, você decide que amanhã você vai fazer outra coisa. Você não vai precisar entrar no trabalho às 8, você vai entrar no trabalho às 11, quem sabe? Ou até decidir o que você quer fazer depois de amanhã, sem depender do seu trabalho, sem ficar preocupado com o seu chefe, sem ficar preocupado com a sua situação financeira, sem precisar necessariamente estar no mesmo lugar para poder ir trabalhar, ter liberdade geográfica, porque isso pode ser importante também e muito valorizado por algum de vocês. Tá tudo bem você gostar do seu trabalho, não estou dizendo que você precisa xingar seu chefe, pedir demissão, não é isso que eu estou dizendo, não faça isso, inclusive, tá? Trata bem seu chefe, tá tudo certo. Se você não gosta do seu trabalho, procura outro mais legal. O que eu tô te falando aqui é você ter liberdade de escolha. É você poder ter menos preocupação do ponto de vista financeiro, para que isso te dê mais autonomia de escolher o que você de fato gosta de fazer e o que você quer fazer, sem você ficar preocupado com o lado financeiro, com aquela preocupação de ter que honrar com muitas contas no final do mês, porque a gente sabe que o boleto vai chegar todo dia 30, né? Alguns chegam até dia 15. Então, isso vai muito de cada um. Mas o caminho natural das coisas, para a maioria das pessoas, é exatamente o mesmo. A gente vai trabalhar um monte durante a nossa vida, então, bastante trabalho. A gente vai buscar ao longo do tempo nos especializar no trabalho que a gente executa, para a gente ser reconhecido, não só profissionalmente, mas também financeiramente, através de promoção, por exemplo, ganhar mais, né? Consequentemente, a gente vai conseguir ter uma vida melhor, realizar mais sonhos, ter mais segurança e mais conforto. Quando a gente começa a falar, então, né, depois de aposentadoria, a maioria das pessoas fala, aposentadoria eu deixo para ver um pouco mais para frente. Primeiro eu preciso ganhar mais, depois eu vejo essa história de aposentadoria. E durante o caminho, o grande foco é em poupar dinheiro. Quando é o foco, né? Estou falando de nós aqui que estamos nessa live nesse momento, porque eu sei que se você está aqui, você tem interesse no tema e você já está muito acima da média. Então, para nós, eu posso dizer que a maioria de nós aqui vai buscar poupar dinheiro ao longo do caminho. E aqui está o primeiro erro, que pode parecer simples, pode ser simplesmente, você pode até falar, Lucas, poupar e investir é a mesma coisa, mas não é, porque poupar dinheiro é muito diferente de investir.
Quando a gente fala de poupar dinheiro, você está falando automaticamente de proteger o dinheiro, de guardar um pedaço do dinheiro. Mas você não está falando do dinheiro entrar para trabalhar a seu favor. Você não está falando do dinheiro conseguir gerar mais dinheiro para você. Então, poupar dinheiro poderia ser abrir a gaveta da sua cabeceira e colocar simplesmente o dinheiro lá. Você está poupando dinheiro. Ou levantar o colchão e jogar lá embaixo. Você está poupando dinheiro. Mas, na boa, esse dinheiro está gerando riqueza para você? Não. Muito pelo contrário. Ele está perdendo valor. A inflação vai rolar ao longo do tempo e você vai perder poder de compra. Então, poupar dinheiro não basta. Poupar dinheiro não é suficiente. Beleza? A história aqui é ir além. A história aqui é você investir o dinheiro para que esse dinheiro não vá, né, só conseguir superar a inflação, como ele vai muito além, ele vai conseguir gerar riqueza, aumentar sua bola de neve ali do seu patrimônio, sua renda passiva e assim por diante. Então, investir é o que faz o dinheiro trabalhar por você, tá bom? A maior segurança e tranquilidade financeira que você pode ter, de fato, é conseguir receber uma renda sem que dependa do seu trabalho, sem que dependa das suas horas trabalhadas. Pensa aí, vai, se você é um profissional liberal, até me manda aqui no comentário para eu saber se você cai nesse exemplo que eu vou dar, mas se você é profissional liberal, provavelmente você tem uma grande preocupação de não conseguir trabalhar. Porque se você não consegue trabalhar, você automaticamente perde a renda, você não consegue receber o valor em troca do serviço que você presta, né? Depende daí da sua atuação. Então, se você é um profissional liberal e não tem cliente ou não consegue trabalhar, a sua renda pode cair a zero, né? Dependendo do que for e dependendo do tempo que você não puder mais executar aquela tarefa. Se você é um prestador de serviço, a sua preocupação também é ter sempre clientes novos e clientes fiéis. Porque senão, se você não tiver cliente, você vai ficar sem renda, você não vai conseguir prestar o seu serviço. E se você for um CLT, tá bom, você talvez tenha um pouco menos de insegurança do ponto de vista de ter que achar novos clientes e tal, mas você vai ter a preocupação de perder o emprego e ficar sem renda, ou ainda de será que você está conseguindo entregar de fato o que você está sendo cobrado, né, e conseguir ser promovido. Então, sempre tem uma preocupação, em menor ou maior grau, mas a preocupação no final é a mesma para o profissional liberal, para o prestador de serviço ou para o CLT, que é ficar sem renda, beleza? Então, quando a gente fala sobre ficar sem renda, e a gente começa a entender que a renda passiva, como o próprio nome já começa a indicar, é uma renda que vem através, né, de não depender do seu trabalho, ou seja, da sua atividade, cara, essa história da renda passiva, ela começa a ser extremamente poderosa. Eu tô vendo o Jefferson aqui falar, meu medo é quando taxarem os dividendos. Guarda essa pergunta aí, que lá no final a gente pode falar disso de novo, beleza? Não perde essa pergunta que ela é boa. Então, renda passiva é a renda que vai ser gerada para você sem depender do seu trabalho. Sabe aquela história que a galera fala? Pô, eu queria fazer dinheiro dormindo, eu queria acordar e ter mais dinheiro na minha conta. Então, a renda passiva, ela consegue fazer isso. Porque enquanto você dorme, você pode estar recebendo seu dividendo, você pode estar recebendo, se você for sócio de uma empresa, né, você pode receber ali sua participação no lucro. Se você tem um imóvel, você pode receber o seu aluguel. Você não está trocando suas horas de trabalho por isso. Você está recebendo, esse dinheiro está sendo gerado a partir, óbvio, de um investimento que você faz, de um patrimônio que você tem e está te gerando renda. Beleza? Então, a história aqui, a grande pegada aqui, o grande segredo dessa história é você conseguir buscar investimentos, né, que consigam te gerar renda passiva para que você possa, ao longo do tempo, depender cada vez menos. Que nem o Thiago falou aqui, educador físico, exato, você tem que sempre procurar novos alunos, porque você vai ter alunos que estão saindo, né, que eventualmente param de fazer, que mudam de cidade. Então, você sempre tem essa preocupação no fundo, né, de conseguir buscar novos clientes, novos alunos. Então, essa preocupação, a renda passiva, ela consegue te ajudar a ir diminuindo. Ah, Lucas, mas isso é rápido? Não, não é. Se eu ficar falando para você aqui que é rápido, vai acontecer da noite para o dia, eu vou estar te prometendo uma coisa que não é verdade. Isso aqui leva um tempo, mas você precisa começar a construir o quanto antes. Porque, independente se você vai começar hoje ou se você vai começar amanhã, ela vai levar ao mesmo tempo. Então, quanto antes você começar, mais rápido você chega. Claro, existem algumas técnicas e algumas ferramentas que podem fazer esse tempo ficar mais curto, sem dúvida nenhuma. Existem, mas vai levar um tempo, beleza? Não é da noite para o dia que acontece, a gente não ganha na loteria, né? Jogamos aí na Mega da Virada, mas isso não aconteceu, então a gente precisa achar uma saída factível para conseguir ter uma tranquilidade financeira maior.
E o que eu estou falando para você aqui é que essa tal dessa renda passiva é um dos grandes segredos, beleza? É através dela que a gente vai conseguir chegar na liberdade financeira. Esse daqui é o grande pegado. Então, antes de eu começar agora a entrar direto nas 5 atitudes, eu quero só te fazer um convite rápido. Vai rolar a Semana de Dividendos para toda a vida. Vai acontecer, é um evento totalmente online, 100% gratuito, comigo, entre os dias 23 e 30 de janeiro. Se você quiser participar, te convido, vai ser muito bacana. Lá eu vou ensinar as pessoas como elas conseguem começar a investir até conseguir chegar nos R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Fechado? Para se inscrever, o link está aqui na bio do Instagram, ou se você estiver no YouTube, você encontra na descrição do vídeo. Bom, bora então agora buscar entender formas de conseguir ajudar você a construir a sua renda passiva para chegar e superar esses R$ 1.000. Mas para isso você precisa ter 5 atitudes. E eu separei aqui as 5 principais atitudes de um investidor de sucesso, tá? E eu espero de verdade que você vá ao longo delas, conforme eu for falando, mandando aqui coraçõezinhos e mandando que sim, que essa atitude você já consegue se encontrar. E se você não se encontrou nela, tá tudo bem, né? O melhor dia para ter começado a fazer isso era ontem, o segundo melhor é hoje, então estamos ainda em tempo. A primeira atitude, essa daqui não tinha como ser diferente, é você não pode, você de forma nenhuma deveria estar com as contas no vermelho, ou seja, devendo para o banco, com dívida. O único financiamento aqui que pode fazer sentido você ter é o financiamento imobiliário. Isso porque para você comprar um imóvel, normalmente, né, o preço do imóvel é bem alto e você não consegue, demora muito tempo para juntar o dinheiro, ou né, ainda assim vai demorar bastante para conseguir comprar eventualmente um imóvel à vista. Então, o financiamento imobiliário ele é um dos únicos financiamentos que faz sentido você de fato ter, claro, né, desde que você consiga negociar uma boa taxa de financiamento, mesmo porque essas taxas costumam ser um pouco melhores. Agora, quando a gente fala de rotativo de cartão de crédito, quando a gente fala de empréstimo do próprio banco, né, cheque especial, financiamento de carro, né, putz, nada disso vale a pena. Tudo isso, né, as taxas dos financiamentos, a taxa de juros, ela é muito maior do que qualquer outro investimento que você consiga fazer, que ele vai conseguir de fato te gerar. Então, na real, você deveria priorizar conseguir quitar essas dívidas todas para depois você conseguir começar a investir com mais tranquilidade. Então, acabe com essa história de dívida, tá bom? Financiamento imobiliário, ok. Lógico, vai ser legal pagar o quanto antes, mas aqui eu entendo que a situação é um pouco diferente. Agora, todas as outras, esquece. Sabe cartão? Tem uma galera que às vezes tem aqueles cartões de tipo Renner, Riachuelo, sabe? Meu, isso aí também é um inferno. Você faz o cartão, teoricamente você ganha um desconto, ganha mais parcelas de pagamento, né? O que é ruim, porque você fica parcelando em milhares de anos. E depois, se você esquece de pagar ou você paga atrasado, tem uma taxa de juros enorme lá embutida, e aí nem valeu a pena aquele desconto que você teve por ter feito o cartão. Então fica ligado com essas coisas assim, porque essas pequenas coisas vão corroendo o seu dinheiro, vai corroendo o seu salário. Beleza? E eu quero de verdade que você, se você tem algum tipo de dívida no banco, que você deixe de ter uma dívida do banco e você passe a ser sócio do banco. Esse é o segredo. Você tem que ser sócio do banco. Pensa comigo, você já viu banco não fazer dinheiro? Isso é uma coisa que banco sabe fazer dinheiro, né? Então, você prefere ser o cara que tem que pagar para o banco dinheiro, ou você prefere ser sócio do banco e ganhar dinheiro junto com ele? Eu definitivamente estou na segunda opção. Eu prefiro que o banco me transfira a riqueza do que eu ter que transferir a minha riqueza para o banco pagando juros. Então, seja sócio de banco e não tenha dívida com o banco, beleza? Então, atitude número 1, não tenha dívida. Vamos para a atitude número 2 aqui, essencial. Ter uma reserva de emergência. Ah, Lucas, mas putz, isso daí todo mundo fala, você fala. Calma, vou te explicar de forma bem rápida. Reserva de emergência, se você é um CLT, não adianta falar que FGTS é reserva de emergência. Não é, beleza? Ser demitido é uma emergência? É uma emergência, mas não é a única. Você pode ter um problema de saúde. Ah, mas eu tenho um plano de saúde. Não é todo exame que o seu plano de saúde cobre. Não é todo médico que o plano de saúde cobre. Então, sim, mesmo que você tenha um plano de saúde, você pode ter algum tipo de problema de saúde que você tenha que pagar a parte. Já aconteceu comigo. Eu tenho um plano de saúde, mas eu tive que fazer um exame específico. O plano de saúde não cobria aquele exame. O SUS, ele poderia cobrir o exame, mas ele estava demorando 30 dias para dar o resultado e eu precisava do resultado quanto antes para começar o tratamento. Então eu tive que pagar do meu bolso o exame no particular para eu conseguir ter o resultado quanto antes. O exame custava R$ 1.200. Caraca, R$ 1.200 o exame? Pois é, um exame bem específico,
que me custou uma grana. Imagina, se você não tem uma reservinha ali no mês, esses R$ 1.200 pode fazer bastante falta no que diz respeito a conseguir pagar suas contas do mês, né? Descontado o salário ali que a gente recebe. Então, a reserva de emergência é importante. E de verdade, 3 meses já é uma boa reserva. Eu não vou ficar aqui falando, faça 12 meses de reserva. Ah, seria maravilhoso? Seria, mas vamos ser realistas, né? Ter 12 meses de reserva de emergência, capaz de cobrir todos os nossos custos. Nós vamos ficar 5 anos montando a reserva de emergência? Não. Então, pelo menos 3 meses já é bacana. 3 meses já dá para dar um conforto um pouco maior, já faz a gente dormir melhor. E aí, a gente já consegue partir com mais força para os nossos investimentos. Fechou? Aonde que você vai deixar essa reserva de emergência? É para te dar aqui o caminho das pedras. Tesouro Direto Selic. Ou um CDB de um bom banco que renda pelo menos 100% do CDI, que tem a liquidez diária. É simples, não inventa moda, beleza? Reserva de emergência, liquidez diária, é o que resolve, que renda pelo menos o Selic ou o próprio Tesouro Direto Selic, né? Ou pelo menos o 100% CDB, tá ótimo. Aonde que eu deixo a minha? Eu tenho no Banco Itaú, eu deixo no Banco Sofisa, que tem uma opção de 110% do CDI, que está até mais interessante, e tem liquidez diária, que se eu precisar sacar o dinheiro hoje, eu consigo. É isso, tão simples quanto. Fechou? Então, atitude número 2, ter uma reservinha de emergência pelo menos 3 meses, investimento com liquidez diária, ou Tesouro Direto Selic, ou algum CDB de um banco bom, de um banco, né, que dê ali segurança e tal, que renda pelo menos 100% do CDI. Fechado. E aí, bora para a atitude número 3, então? Hábito de investir. Essa daqui é extremamente importante e ela é totalmente menosprezada, beleza? O Marcelo mandou aqui, LC e LCA é uma boa. Cara, é uma boa, mas normalmente LC e LCA não costuma ter liquidez diária, beleza? Então, reserva de emergência, a emergência não te avisa quando ela vai acontecer. Pode ser que ela aconteça amanhã, pode ser que ela aconteça daqui, sei lá, 6 meses. Cara, LC e LCA pode até ter uma opção ali de 90 dias de vencimento, mas é legal deixar alguma outra coisa separada em algo com liquidez diária, beleza? Só por isso, mas LC e LCA também são opções bem bacanas. Atitude número 3. Vamos lá, hábito de investir. Essa daqui não menospreza essa história, beleza? E eu vou te dizer que uma das perguntas que eu mais recebo, ou comentários que eu mais recebo aqui no Instagram, é o seguinte: pô, Lucas, eu recebo pouco, meu salário não é alto, me sobra pouco no final do mês, eu não consigo investir. Então eu vou esperar, né, conseguir ganhar mais, eu vou esperar um mês que me sobra mais dinheiro, e aí eu começo a investir porque agora nem vale a pena. Essa se não for a maior, sei lá, a maior cagada do investidor iniciante, deve estar lá nas top 5, tá? Não, top 3, vamos colocar no pódio aqui. Porque quando você deixa para começar a investir só quando você ganha mais, o que vai acontecer é que você não vai começar a investir nunca. Não porque você não vai ganhar mais, porque você vai. Mas conforme você vai crescendo a sua renda, conforme você vai ganhando mais dinheiro, você vai aumentando seus custos também. Ou você acha que você não vai ter novos desejos, novos sonhos, novas vontades, novas necessidades? Lógico que você vai. Então você ganha mais, ótimo, só que você vai gastar mais. E se você não criou o hábito de investir, você não criou o hábito de separar um pedaço do seu salário e fazer aquela grana gerar mais dinheiro para você. Logo, sobe a sua renda, sobe seus custos, você continua arranjando desculpa para não começar a investir. E você não criou o hábito. Então, mesmo que seja pouco, mesmo que esteja sobrando pouco nesse momento, mesmo que você não esteja ganhando muito, invista um pouco para você criar o hábito. Pô, existe investimento. Se você quiser falar de tesouro direto, com um pouco mais de R$ 30 você já consegue investir. Se você quiser falar de ação, tem ação por 5, R$ 10. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Então, não dá para falar que você precisa de muito dinheiro para começar a investir. Né? Extremamente acessível. Se essa é a sua desculpa, você está se enganando. Você está criando, a sua mente está te boicotando. Não deixa isso acontecer. Cria o hábito. Eu gosto de falar que, pô, não sei se você arruma a sua cama aí de manhã. Eu não gostava de arrumar minha cama, né? Mas minha mãe ficava toda hora para mim, não, arruma a cama desde pequeno. Todo dia você tem que arrumar a cama. Ah, por quê? Porque você tem que arrumar a cama. Beleza, é uma questão de organização, tem uma série de coisas boas, né? Demora um pouco, mas, cara, hoje eu arrumo minha cama todo dia, ninguém precisa pedir, e eu acostumei a fazer isso, eu transformei isso em um hábito. Então, se você não começa a arrumar a cama nunca, a chance é que você lá na frente vai continuar usando a cama desarrumada. Tá, eu tô fazendo esse paralelo aqui meio louco, mas a história do investimento é igual. Se você não começar a investir mesmo quando você tem pouco dinheiro para investir, você não vai investir lá na frente. Você está arranjando desculpa,
beleza? Você precisa fazer com que o seu cérebro acostume com aquela tarefa e transforme aquilo como parte da sua rotina. Dizem aí, né, alguns estudos dizem que você precisa repetir algo por 21 dias para que aquilo passe a se tornar um hábito seu. Então, coloca isso como meta. Pô, nos próximos 21 dias eu vou separar um pouquinho de dinheiro aqui todo dia. Beleza. Isso daí deve se transformar, começar a facilitar, a colocar no seu cérebro, na sua cabeça aí, que você deveria poupar isso, passa a fazer parte da sua rotina. Beleza? Como eu te falei, tesouro direto por R$ 30 você já consegue investir, fundo imobiliário, ação, 5, R$ 10 também. Então, não adianta arranjar esse tipo de desculpa que não vai colar comigo, hein? Se você de algum dia pensou em me mandar um direct aqui no Instagram falando que você não investe porque você está sobrando pouco dinheiro no final do mês, já saiba que é para você não fazer isso, porque eu não vou te responder mais. Já estou te dando a dica aqui que você precisa criar o hábito de investir mesmo com pouco. Um outro ponto que é legal, inclusive, se você ainda mesmo está investindo pouco dinheiro, é a história do errar, né? Cara, quando a gente começa a investir, se você está começando agora, gera uma insegurança. Putz, será que eu vou saber investir? Será que eu vou fazer o investimento certo? Então, quando você está investindo pouco dinheiro, se você errar, você não vai quebrar. Ah, eu fiz um investimento, foi ruim, fiz uma análise ruim, escolhi mal o investimento e aquele investimento não deu certo. Você não quebrou, você não colocou seu patrimônio em risco, você colocou um valor pequeno. Aprenda a investir com pouco dinheiro. Porque conforme você vai ganhando conhecimento, vai ganhando confiança e vai começando a acertar mais do que errar, aí você ao mesmo tempo vai aumentando os seus aportes. Porque dessa forma, quando você perder, você vai perder pouco, mas quando você ganhar, você vai estar preparado para ganhar com muito. Beleza? Então, é até bom se você tiver com pouco dinheiro para investir agora que você comece exatamente nesse momento. É a história, né? Você não vai começar a nadar e você vai pular direto no fundo da piscina. Não, você vai começar no raso. Você vai começar onde você tem pé, eventualmente você vai colocar aquela boinha no braço. Então, a história é a mesma. Se você está começando a fazer alguma coisa, começa devagar. Não pula de cabeça no fundo da piscina, porque pode, a chance de não dar certo é grande, né? E aí não vai ser bom. Fechou? Antes da gente ir para as duas últimas atitudes, eu vi que um monte de gente entrou aqui no meio do caminho, então eu quero só fazer um convite rápido. Vai rolar a Semana de Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 23 e 30 de janeiro. Evento 100% online, totalmente gratuito comigo, onde eu vou ensinar pequenos investidores a investirem para buscar R$ 1.000 pingando na conta aí todos os meses. Aqui no Instagram você vai encontrar o link para se inscrever na bio, ou se você estiver no YouTube, na descrição aqui do vídeo. Fechado? Vamos para a atitude número 4 aqui, importantíssima para você ter sucesso. Diversificar a sua carteira de investimento. Ah, Lucas, eu já ouvi isso, já vi isso por aí, eu já li a respeito. Tá bom, mas eu já vou te dar aqui dicas bem práticas, beleza? Para você sair daqui com um guia mais bem definido do que simplesmente diversificar, que é uma coisa muito ampla. Olha, como eu gosto de dividir a minha carteira e como que eu sugiro para os meus alunos todos a buscarem dividir a carteira dessa forma. 25% da carteira, então, né, um quarto da carteira, imagina que a gente está falando de como se fosse uma pizza, né, um quarto da pizza, você deveria colocar um investimento em renda fixa. É investimento que vai proteger seu patrimônio, é baixo risco, é aquele investimento que a sua reservinha vai estar lá protegida, e tem boas opções na renda fixa para você conseguir investir esse pedaço, beleza? Então, 25% da sua carteira, renda fixa. Próximos 25%, fundos imobiliários. Por quê? Fundos imobiliários são excelentes geradores de renda passiva, porque eles pagam dividendos todos os meses. Demorou? Então, quando você coloca investimentos em fundos imobiliários, você começa a ter essa renda passiva acontecendo mensalmente. Isso te ajuda, seja nos seus aportes, porque você começa a ganhar um novo dinheiro que não precisa vir do seu bolso, que vem dos seus investimentos, ou seja, até para te ajudar eventualmente a pagar alguma conta no mês que você possa precisar. Então, fundos imobiliários são super legais para você conseguir ter na carteira. 25% da carteira está de ótimo tamanho. Então, 25% renda fixa, 25% fundos imobiliários. Próximos 25%, ações. Renda variável, especificamente empresas, você se tornar sócio de empresas. Por quê? Porque as ações, elas conseguem combinar dividendos, né? Algumas empresas pagam bons dividendos, né? Na média, os fundos imobiliários pagam mais, mas as ações têm boas empresas pagadoras de dividendos também. E você consegue também conciliar com um potencial de valorização maior da ação. Por quê? Quando você tem uma ação, você está se tornando sócio da empresa. Se a empresa está indo bem, está crescendo, está vendendo mais, está lucrando mais, ela consegue multiplicar de tamanho muitas vezes.
Os fundos imobiliários, isso demora para acontecer, né? Ele não vai dobrar de tamanho rápido, isso não acontece assim. Então, as ações, isso é possível acontecer. Por isso que é legal você ter 25% da sua carteira ali em ações, beleza? Para você ter um pouco de, né, esse combinado de um pouco de dividendos vindo das próprias ações, mas também o potencial de multiplicar mais rápido o seu investimento. E os últimos 25% da sua carteira, investimento no exterior, moeda forte. A gente mora no Brasil, né? Não sei, pelo menos a maioria de nós aqui deve morar no Brasil. Pode ser que tenha alguém acompanhando a nossa live de hoje que não mora aqui, mas de qualquer maneira, né, se o seu investimento, se você tem uma parte do seu investimento no Brasil, você está exposto ao risco Brasil. Cara, países como o nosso, países em desenvolvimento, são, né, tem mais emoção politicamente, economicamente, fiscalmente, vocês sabem muito bem disso, né? A gente tem visto nos últimos dias quanta novidade aí, quantas notícias doidas acabam acontecendo de uma hora para outra. Então, tudo isso tem uma insegurança maior. Por isso que é legal ter um pouquinho de investimento em moeda forte. E aqui, de verdade, não precisa complicar a vida, tá? Não vou ficar falando para você, abre a conta na corretora lá fora, transfere o dinheiro por não sei aonde. Não. Você já joga simples aqui. Você consegue usar os ETFs na corretora aqui do Brasil, BDRs, tem opções simples que você consegue expor o seu investimento, né, em moeda forte, sem você ficar complicando demais a sua vida. Afinal de contas, a gente não quer complicar, né? A gente quer algo que seja simples, mas que dê resultado. Fechou? Esses 25% aqui que eu falei, 25% renda fixa, 25% fundos imobiliários, 25% ação, 25% investimentos no exterior, é uma sugestão, é um ponto de partida. Lógico, cada um vai ter um perfil de investimento, cada um tem um momento, cada um tem uma idade, cada um está num ponto do trabalho, beleza? Então, Lucas, eu estou mais próximo da aposentadoria. Cara, talvez você possa ter mais renda fixa, mais fundo imobiliário, porque gera renda, né? E quando a gente está próximo de se aposentar, a gente precisa de renda. Não adianta ter só patrimônio, tem que ter renda. Então, talvez faça mais sentido ter mais renda fixa, mais fundo imobiliário. Eu sou bem novo, Lucas, estou começando a trabalhar agora, estou no começo da minha jornada ainda de trabalho, vou ter muitos anos ainda de renda ativa. Beleza, então você pode correr mais risco, você pode ter eventualmente mais ação, mais fundo imobiliário, menos renda fixa, beleza? Isso daqui é um ponto de partida, né, de como diversificar a carteira, que eu quis compartilhar com você, para deixar palpável, para não ficar uma coisa muito ampla. Fechou? E, claro, só fica atento, né, que diversificar a carteira não é igual pulverizar a carteira, tá? Diversificar a carteira não é você colocar todas as ações de todas as empresas na carteira, comprar todo o índice Bovespa, ter 300, não vai fazer isso, né? Se você fizer isso, você está arranjando um monte de dor de cabeça para você e o seu resultado vai tender ao resultado da média de todo mundo. Então, diversifique é diferente de pulverizar, fechou? Vamos agora para a nossa quinta atitude, então, que eu separei aqui, e que, talvez você vai escutar essa atitude e vai falar assim para mim, Lucas, mas essa eu já sei. Essa daí eu não caio. Mas escuta até o final, porque ela vai acontecer, ela vai aparecer para você algumas vezes ao longo da sua vida, e você precisa saber diferenciar do que é isso, né? Ter essa atitude de diferenciar uma furada de uma não furada. É a história de não cair em golpes ou pirâmides financeiras. Lucas, eu vejo isso na televisão o tempo inteiro. Pois é, e mesmo assim uma galera cai em pirâmide financeira, cai em investimento que é um golpe, faz investimento que, na verdade, promete retornos que não existem, e aí você se lasca, você perde grana. E vão te oferecer isso ao longo da sua vida inteira, tá bom? Isso vai acontecer e às vezes, quem vai oferecer isso, às vezes até uma pessoa que você conhece, algum amigo seu, e pode até nem ser por mal, pode ser que a pessoa tenha acreditado naquilo e tenha caído, né, e tenha caído no golpe. Então, fica ligado, até para você se encontrar algum conhecido seu, algum familiar, você dá um toque na pessoa e fala, cuidado para não cair num golpe, cuidado para não cair numa pirâmide. Tá, Lucas, beleza, mas me ajuda então a entender como que eu identifico um possível golpe, uma possível pirâmide financeira. Primeiro, e esse daqui é o mais fácil, tá? Se alguém te prometer um retorno que parece bom demais para ser verdade, a chance de ser um golpe é grande. O que eu tô querendo dizer? Vai vir lá um investimento que te retorna 1% ao dia. Beleza? Cara, 1% ao dia? Como assim 1% ao dia? Que tipo de investimento me dá 1% ao dia? Né? Só para você ter uma ideia, existe um investidor bastante famoso,
Ele é chamado Warren Buffett, tá? Ele é um americano, um dos maiores investidores, se não for o maior investidor de todos os tempos. Por uma série de motivos, eu não vou ficar aqui entrando no detalhe do porquê, mas confia em mim, acredita. Ele é um investidor muito famoso e um dos mais conhecidos e de sucesso que a gente viu até hoje em renda variável. O Warren Buffett, beleza? Durante mais de 50 anos de investimento, que é o tempo que ele tem aí de estrada, ele conseguiu uma média de 20% ao ano de retorno. Isso dá mais ou menos 1,5% ao mês. 1,5% ao mês. Então, se alguém te oferece um investimento de 1% ao dia, ou 8% ao mês, 5% ao mês, cara, me fala, então como é que o maior cara de todos os tempos conseguiu 1,5 e todo mundo aplaude, porque o cara conseguiu um resultado excelente? Que mágica você está fazendo que você consegue fazer 1% ao dia? E outra, se você sabe essa mágica, por que você está me contando? Por que você não está fazendo aí quieto para você? Não faz sentido, né? Então, fica ligado com essa história. Só para você ter uma ideia, se você achasse um investimento que te rendesse 1% ao dia, e você colocasse R$ 1.000 nesse investimento, só R$ 1.000, tá? Não fez nenhum outro aporte, nada. R$ 1.000 com 1% ao dia, em 2 anos você teria R$ 1,5 milhão. Em 2 anos, só 2 anos, R$ 1.000 teria se transformado em R$ 1,5 milhão. Pô, seria maravilhoso, né? Mas isso não existe. Então, se você receber uma proposta que seja parecida ou nesse estilo, cara, para de escutar, vai embora. Não existe história de retorno garantido. Não é garantido 5% ao mês. É certeza. Não tem como. Não existe. Beleza? Se a gente está falando de renda fixa, de título pré-fixado, tá bom, aí tá combinado, mas não vai ser nem perto de 1% ao mês, 1,5% ao mês, né? Na maioria do tempo não vai, pelo menos. 5% ao mês, nem se isso não existe. Então, cara, investimento, não existe investimento sem risco, não existe retorno alto garantido. E eu fico de verdade super chateado quando eu vejo uma galera de bem, uma galera que trabalha todo dia, que se esforça, que sua pra caramba, igual eu, igual provavelmente todos vocês aqui que estão comigo nesse momento, e essa galera acaba caindo e colocando dinheiro que foi suado numa pirâmide financeira da vida e perdendo essa grana. Eu não quero de verdade que você seja essa pessoa, beleza? Então a quinta atitude aqui essencial para um investidor de sucesso é não caia em golpes financeiros. Fechou? Vamos fazer um resumo aqui de quais foram as 5 atitudes, então. Primeiro, não fique devendo para o banco, nunca, jamais, em hipótese nenhuma. Você tem que ser sócio do banco. Você tem que ganhar dinheiro do banco e não transferir o seu dinheiro para ele, beleza? Segundo, tenha reserva de emergência. Ah, isso daí é o bar. Tenha reserva de emergência. Acredita, a emergência não avisa quando vai acontecer e ela simplesmente acontece. Então é legal ter uma reserva de emergência em algum investimento de liquidez diária e tal. Show. Terceiro, crie o hábito de investir. Mesmo que seja pouco, crie o hábito. Se você não criar o hábito hoje, quando você estiver ganhando mais, você não vai investir. Você vai arranjar outra desculpa para não fazer isso. Beleza? Então, crie o hábito desde hoje. Quarto, diversifique sua carteira. Diversificação é a maior segurança do investidor. E a quinta, não caia em golpes financeiros de jeito nenhum. Antes de eu ver algumas perguntas passando aqui, antes de entrar nelas, eu quero só fazer um convite rápido. Vai rolar a Semana de Dividendos para toda a vida, totalmente online, 100% gratuita, comigo entre os dias 23 e 30 de janeiro. Então, agora no finalzinho do mês já vai rolar. E eu vou ensinar como você buscar os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, beleza? Através aí de investimentos com foco em dividendos. Para você se inscrever, tem o link aqui na bio do Instagram. Então é só clicar lá e colocar sua inscrição. Se você estiver no YouTube, aqui no comentário você encontra o link também. Fechado? Eu vi uma pergunta passando, desculpa que eu perdi o nome. Fala, Ricardo. Ah, esse é meu aluno fera demais. Que bom também te encontrar aqui na live de hoje. Espero que você esteja gostando do conteúdo. E muito bom te encontrar. A gente se vê também lá no Plano 1K. Eu vi uma pergunta passando aqui sobre a questão de imposto. Ah, tem uma questão de pagamento de imposto. Será que vão ser tributados ou não os dividendos e tal? Cara, na boa, pode acontecer? Lógico que pode. É provável que aconteça? Não sei. A gente vai ter que aguardar. Mas, assim, as leis elas vão mudando ao longo do tempo, né? Nada é fixo, nada é totalmente parado, né? As coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando, as necessidades vão sendo outras. Então, se os dividendos não forem taxados esse ano, no ano que vem, cara, um dia pode ser que eles venham a ser. Se você, por causa disso, não olhar para o investimento, né, e não considerar investir em ações ou em fundos imobiliários por causa desse risco, você está perdendo um monte de oportunidade. A renda fixa ela é taxada. Na renda fixa você tem imposto.
de renda, né? Tem uma tabela regressiva, inclusive a alíquota de imposto da renda fixa costuma ser bem mais alta. Para você conseguir uma alíquota de 15% na renda fixa, que é a menor possível e que é a mesma das ações, né? Você precisa esperar 2 anos. Então, cara, a renda fixa ela é taxada e as pessoas investem na renda fixa desde sempre e vão continuar investindo. Então, se for taxado, beleza, a gente vai entender qual é a melhor estratégia, mas coloca isso como um dado do problema e entenda como você vai conseguir tirar o maior benefício possível sobre isso no seu investimento. Não adianta ficar chateado, pode acontecer sim, e a gente tem que entender o que a gente vai fazer, beleza? Se a gente ficar remoendo essa história, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai ficar paralisado, vai ficar tipo brincando igual estátua e não vai buscar investir melhor. A gente vai simplesmente ficar parado e de verdade, né? Movimento é vida, então você precisa estar em movimento, você precisa investir, você precisa não ficar brincando de estátua aí no que diz respeito a investimento. O tempo é uma variável extremamente importante quando a gente fala sobre construir patrimônio, quando a gente fala sobre construir renda passiva. O tempo é aquele cara que a gente não consegue pegar uma máquina do tempo e voltar atrás e começar mais cedo. Não existe isso. O tempo é daqui em diante. Então, se você não começou antes, cara, o melhor dia para começar é agora. Se você for esperar daqui 5 anos, esses 5 anos não voltam mais. Você vai ter que achar outra forma de conseguir compensar os anos que você perdeu. Beleza? Então, não fica preocupado com essa história de dividendo. A grande maioria dos países no mundo já taxam dividendo, tá? Então, uma hora, pensando em Brasil, uma hora vai acontecer. O que eu acho que a história é a seguinte, pô, se taxar o dividendo, tá? Que pode ser uma possibilidade, mas por algum outro motivo, eventualmente diminuir a alíquota de imposto sobre o salário das pessoas, então você conseguir, né, ter mais isenção de recolhimento de imposto para os trabalhadores ou para a empresa diminuir a alíquota, isso de alguma maneira pode ser bom. Eu não vou afirmar que vai ser bom, porque você tem que esperar acontecer para ver a proposta, as alíquotas e tal, mas pode ser bom. Porque pode incentivar a aumentar a geração de emprego, pode incentivar e melhorar a produtividade, pode aumentar o lucro da empresa. Então, vai descontar o imposto no dividendo, mas se o lucro for maior, eu vou dividir um bolo de dinheiro maior para os sócios. Então, calma, essa história de tributação de dividendo, eu sei que assusta e tal, mas não surta, beleza? Pensa com calma, raciocina, porque se você for muito pela manada, se ficar lendo muita notícia sensacionalista, você vai acabar ficando congelado e aí você não vai tomar as ações corretas e nem tomar as melhores atitudes, beleza? Essa daqui é a minha dica sobre tributação de dividendos. Mais para frente a gente pode falar sobre esse tema. Vamos esperar, né, assentar um pouco toda essa história, novo governo, nova proposta ali, que vai vir, proposta de reforma tributária esse ano, com certeza virá. E aí, conforme a gente for tendo mais informação, a gente conversa com mais qualidade. Fechou? Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Amanhã tem mais na nossa semana de esquenta aqui, para a semana de dividendos para toda a vida. Amanhã, às 19h45, a gente se encontra aqui no mesmo lugar, beleza? Até amanhã, grande abraço